Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química Orgânica 1. Nesta videoaula falaremos sobre os ácidos carboxílicos e seus derivados. Então, a partir da função dos ácidos carboxílicos, nós vamos ver outras funções orgânicas que são derivadas dela. Então, como nós estávamos falando, os ácidos carboxílicos têm como grupo principal a carboxila, que está aqui no canto superior. Então, a carboxila, ela é o referente a quem? Ao C-O ligado a uma hidroxila. Então, a função principal do ácido carboxílico é ter a carboxila ligada a um grupamento R, que pode ser uma cadeia alquil ou uma cadeia aromática. Derivado dessa função, nós temos o quê? O haleto de alcila, em que o grupo OH vai ser substituído por um halogênio. Nesse halogênio pode ser um átomo de flúor, de cloro, de bromo, né? Muito mais comum. O iodo é bem complicado da gente ver compostos formados, haletos de alcila formados a partir do iodo, mas é possível também. Os principais são flúor, cloro e bromo. Os anidridos de ácido, né? Eles são formados a partir da condensação de duas moléculas de ácido carboxílico. Então, o que seria essa condensação? A gente vai ter eliminação de uma molécula de água, e aí duas moléculas de ácido carboxílico vão gerar o anidrido. As amidas, elas também são preparadas a partir de ácidos carboxílicos, dos ácidos, porém, nós vamos ver as propriedades e a nomenclatura no nosso próximo módulo. Os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos, e veremos hoje. E a diferença é que, ao invés de termos a hidroxila, nós vamos ter o OR, que seria o quê? Além do oxigênio, uma outra cadeia alquil aqui. As nitrilas também podem ser preparadas a partir de um ácido carboxílico, e também ficará no próximo módulo nos compostos de nitrogênio. E um sal de um ácido carboxílico seria o quê? Esse hidrogênio da carboxila, ele pode ser ionizável. E à medida que você fizer a reação, por exemplo, com uma base, aí o cátion da base pode fazer a troca com esse hidrogênio, né, assumir o lugar desse hidrogênio aí e ter a formação de água. Então, fazer a neutralização do ácido, né, numa reação ácido e base. Então, ácido mais uma base vai gerar um sal mais uma água. Bom, falando sobre os ácidos carboxílicos, a nomenclatura ela funciona da seguinte forma. A gente vai acrescentar a palavra ácido, seguido do nome do hidrocarboneto correspondente, cuja essa terminação do O do hidrocarboneto vai ser substituído pela palavra óico, ou dioico se tiverem duas carboxilas. Vamos ver alguns exemplos agora. Então, no primeiro composto ali, ele apresenta o quê? 3 átomos de carbono. Então, o nome dele vai ser o quê? Ácido propanoico. No de baixo, estão vendo que tem um colchete? Esse colchete significa que esse H2 se repete duas vezes. Então, são 2 mais um CH3, 3, mais um carbono da carboxila, 4. Então, vai ser o ácido butanoico. O de baixo, observem que eles vão ter duas carboxilas, ó. E as carboxilas ficam na extremidade. Então, nós temos 4 átomos de carbono. E aí, só que ele vai ser um dioico, né? Então, vai ficar ácido butano dioico. Lembrando que eu coloco o O, né? Acrescento o O aí para dar a consonância. Tá? Então, como tem duas vezes, eles precisam estar na extremidade. Então, eu não tenho como numerar, não preciso numerar. Né? Não é necessário, mas se fizer a numeração não tem problema. E não esquecer que ele é dioico. Observem no de baixo que a cadeia principal será essa. Nós temos um substituinte aqui, ó, que é o grupo etenil, que também é chamado de vinil. A numeração começa pelo carbono da carboxila. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3,
4, tem uma tripla, 5, 6. Então, a cadeia principal tem 6. Então, como vai ficar o nome? Ácido. No carbono 3, eu tenho vinil, 3 vinil. X, referente ao número de carbonos na cadeia principal. E no carbono 4, eu tenho uma tripla, então IN. E a terminação, né, é o oico. Poderia colocar o 1 se achasse, se quisesse, mas não é necessário. Assim como nos aldeídos, se eu tiver uma cadeia fechada, eu preciso fazer, uma das formas de fazer essa nomenclatura é chamar esse grupo aqui inteiro de carboxílico. Então, quando eu falo carboxílico, eu já estou incluindo esse carbono. E aqui ficaria o quê? O nome do hidrocarboneto. Quem é esse hidrocarboneto aqui? Ó? É o ciclo penteno, né? E ele tem o metil. Então, o nome desse composto é ácido, né? Que é um ácido carboxílico. A numeração, ó, aqui é o número 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, no 4 eu tenho metil, 4 metil, ciclo, pente, 2 en, coloco o O, né, para dar consonância, 4 metil, ciclo, pente, 2 eno, carboxílico. Então, a carboxila aqui, ó, ela é colocada no final. Você lembra que no aldeído a gente chamava de carbaldeído? Então, no ácido carboxílico, a gente vai chamar de carboxílico. Um outro exemplo aqui é o ácido ciclohexano carboxílico. Os ácidos carboxílicos, em sua maioria, eles vão ter nomes triviais, ou seja, não sistemáticos, que são aceitos pela IUPAC. Então, por exemplo, esse ácido carboxílico mais simples de todo, que só tem um átomo de carbono, é chamado de ácido metanóico, mas ele é conhecido como ácido fórmico. A mesma coisa acontece com o ácido etanóico, com 2 átomos de carbono. Ele é conhecido como ácido acético. E aí com 3, propiônico, butírico, valérico. Cada um desses ácidos carboxílicos, eles acabam tendo um nome trivial aí. E aí vocês já sabem, né? Quando é não sistemático, nós precisamos o quê? Associar o nome à estrutura. Não tem, né? Não tem como você estar a partir do nome tentando fazer a estrutura. Você precisa estar associando, não segue as regras, né? E isso se deve principalmente por causa dos lipídios. Quando vocês estiverem estudando bioquímica, os lipídios, né, que formam as gorduras, lá se utiliza muito essa nomenclatura com os nomes triviais dos ácidos carboxílicos. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o ácido succínico, que é o ácido butano-dioico, o glutárico, o adípico, né, que é o hexano-dioico, são ácidos dicarboxílicos, ou seja, eu tenho 2 carboxilas aí presentes. Agora falaremos de grupos que são univalentes ou divalentes, que são derivados aí dos ácidos carboxílicos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a remoção, né, do grupo hidroxila, desses grupos carboxílicos. E aí a gente vai precisar trocar a terminação, né, o sufixo oico, por oil ou oila. Então vamos ver alguns exemplos aí. Ó. Então estão percebendo? Ó, aqui é um grupo univalente, em que perdeu somente o H. E tem 2 átomos de carbono. Então ele pode ser chamado do quê? Et, de 2 átomos de carbono. A ligação é saturada entre eles, então eu vou utilizar an. Então eu vou pegar e só colocar a terminação. Então ele vai ficar etanoil ou etanoíla. Posso chamar ele também de, lembra do ácido acético? Acetil ou acetila. No de baixo, eu tenho 3 vezes CH2, mais um CH3, dão 4 átomos de carbono, mais um 5. Ele também é univalente.
E aí, esse vai ser o quê? Com 5 átomos de carbono, ele vai ser chamado de pentanoíla ou petanoil. E o de baixo, se vocês olharem, ele é divalente, porque foram 2 carboxilas que perderam suas hidroxilas. Então, eles têm 5 átomos de carbono e o nome vai ser o quê? Pentano dioíla ou pentano dioil. A partir de um ácido carboxílico é possível preparar um sal. Para isso vai ser necessário reagir o ácido carboxílico mais uma base. Essa base, por exemplo, pode ser o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio. E aí a reação de um ácido e uma base vai gerar sal, um sal orgânico, e mais água. Então essa reação de neutralização é muito utilizada para a preparação desses sais. A nomenclatura desses sais vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente, eu vou citar o ânion, como eu faço em sais. E esse ânion é derivado do ácido carboxílico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a terminação oico ou ico por ato. Vou acrescentar a preposição de e vou incluir o nome do cátion. Como a gente fazia lá com o carboaldeído, e a gente viu que faz também para o carboxílico, nós também vamos poder fazer também para o carboxilato. Então, observem, aquele prefixo carboxílico do C-OH, agora ele vai chamar carboxilato porque vai ser o C-O-O. E ele tem uma carga negativa porque ele vai ter um contraíon aí, que é o cátion. Então, o primeiro exemplo aqui são 2 átomos de carbono. Ele é chamado de acetato de sódio. Poderia também chamá-lo de etanoato de sódio. Não tem problema nenhum. O de baixo é um sal duplo. Observem que ele possui 2 carboxilas. E ele tem 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono, but. Ligação saturada entre eles, an. Terminação de 2 carboxilas, consonância O, dioico, né? Aí que eu vou colocar? Eu vou tirar o ico e colocar o ato. Então vai ficar butano, dioato, de. Eu tenho potássio e tenho sódio. Então, nesse caso, eu faço o quê? A citação em ordem alfabética. Potássio e depois o sódio. Ele também é conhecido pelo nome de succanato de potássio e sódio, que é o nome usual dele. No de baixo, a gente vai utilizar o prefixo carboxilato, já que é uma cadeia fechada. Então, esse aqui é o ciclo hexano. Então, vai ser ciclo hexano carboxilato de potássio. Os ésteres são muito conhecidos como flavorizantes. Também é uma função que é derivada dos ácidos carboxílicos. E ele é formado a partir da reação de um álcool com ácido carboxílico, em que a gente vai ter o quê? A substituição do hidrogênio por um R. Esse R pode ser um grupo alquil ou aril. Como que fica a regra, né? A regra de nomenclatura? É a mesma que a gente estava utilizando ali para os sais. A diferença é que a gente vai substituir o nome do cátion pelo nome do grupo alquil ou aril. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, tá vendo? Está em azul. Ele apresenta 4 átomos de carbono, então ele é o but, ligação saturada entre eles, an, terminação O, e acrescenta a palavra ato. Então, fica butanoato de quem? De etil, de etila. Butanoato de etila no feminino. No de baixo, um solvente muito conhecido e muito utilizado nos laboratórios. É o acetato de etila ou etanoato de etila. Observem que no de baixo nós temos o quê? Nós temos um ciclo hexano com a carboxila. Então vai ficar ciclo hexano carboxilato e esse grupo aqui é chamado de isopropil. Então vai ficar ciclo hexano carboxilato de isopropila. E o último exemplo aqui nós temos quem? O benzoato de benzila. Observem que nós temos um CH2 aqui, por isso que não é que é benzila. Se não tivesse esse CH2 aqui, ó,
ele seria benzoato de fenila. Os aletos também são preparados quando nós temos o que? Os aletos de acila? Pela substituição do OH por algum halogênio. Então, observe que esse halogênio pode ser flúor, cloro, bromo, iodo. E aí a gente faz a citação da seguinte forma. É o nome do aleto, né, do cloreto, brometo e iodeto, acrescido o que? Da preposição de, mais o nome do grupamento aí do grupo acila. Primeiro exemplo ali, ó. Então eu tenho brometo de... Estão vendo que são 3 átomos de carbono? Então é prop. Ligação saturada entre eles, an. Terminação, oila. Então, brometo de propanoíla. No de baixo eu tenho cloreto de but. Agora a ligação não é saturada entre eles. No carbono 3 eu tenho um en. Então é but-3-zen oila. No de baixo são 2 vezes o cloro. Então é dicloreto de butano de oila. Que são 2 vezes a função do aleto aqui. E no de baixo eu tenho fluoreto de benzoíla. Os anidridos, eles são formados a partir de 2 moléculas de ácido carboxílico que são condensadas. Então, quando eu faço essa condensação, eu elimino uma molécula de água. Então, se a gente observar o grupo funcional, basicamente como se eu tivesse o quê? A condensação de 2 anidridos aí. De 2 ácidos carboxílicos para formar o anidrido. Se você pensar aqui que você vai ter mais uma molécula de água, você vai ter uma hidroxila para uma molécula de ácido aqui e um hidrogênio para o outro que vai ficar com o oxigênio daqui de cima. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar um anidrido em contato com água, ele vai gerar o quê? 2 moléculas de ácido carboxílico. Em termos de nomenclatura, o que muda é que eu vou trocar a palavra ácido por anidrido. Então, quem que é o ácido que deu origem a esse anidrido? É o ácido acético ou ácido etanóico. Então, o nome desse composto vai ser anidrido acético ou anidrido etanóico. No de baixo, o ácido que deu origem foi o ácido pentanóico. Logo, o nome dele vai ser anidrido pentanóico. Posso também utilizar a palavra bis, por exemplo, quando eu tenho um ácido carboxílico em que ele é simétrico, ou seja, os 2 lados são iguais, igual a gente estava vendo anteriormente, porém ele tem um substituinte, como nesses exemplos abaixo. Ele tem um cloro nesse primeiro, ó, e ele é derivado do ácido acético. Então esse vai ser o anidrido bis, então eu coloco entre parênteses, porque esse ácido carboxílico ele tinha substituintes, né? Então é o biscloro acético. Não preciso colocar o número, né, de indicação desse cloro, porque o primeiro átomo de carbono ele já está todo comprometido com as ligações da carboxila. No de baixo, observem que ele vai ter o índice, porque o bromo está no carbono número 3. Então, esse vai ser o anidrido do bis 3-bromo pentanóico. Aí, provavelmente, vocês se perguntaram, né? E se eu tiver a condensação de 2 ácidos carboxílicos diferentes, o que eu vou obter de um anidrido? Eu vou obter um anidrido misto. Então, como que eu vou fazer essa nomeação, né? Eu vou citar as partes dos ácidos, mas eu vou colocar eles em ordem alfabética. E eu vou preceder isso com a palavra anidrido. Então, olha os exemplos aqui, ó. O primeiro, ele vem a partir do ácido etanóico, e depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, do ácido pentanóico. Então, ele vai ter o nome anidrido etanóico pentanóico. Porque eu vou colocar esses nomes dos ácidos em ordem alfabética.
precedido da palavra anidrido. Não esqueçam que eles também podem ser utilizados os nomes triviais. Então, esse caso, o ácido etanóico é conhecido como ácido acético e o ácido pentanóico como ácido valérico. Então, vai ficar o anidrido acético valérico. Então, é muito comum utilizar esses termos aí. O outro anidrido, ele também é variado. Aqui, ó, utiliza o nome trivial isobutírico e o propiônico. Se eu for colocar o nome com a nomenclatura substitutiva, vai ficar anidrido 2-metilpropanoico e a outra parte é o propanoico.